Sejam todas bem-vindas ao nosso encontro da nossa comunidade de deusas. Hoje eu vou ser um pouquinho mais breve aqui, devido a outros compromissos também, mas hoje o tema que a gente vai trabalhar, ele é muito, muito, muito importante, porque ele traz para gente um ponto bem principal que a gente acaba se esquecendo no decorrer do nosso dia, se esquecendo muitas vezes no decorrer da nossa vida, né? Eu falo um pouco por mim, com base nas minhas experiências. Essa semana eu andei fazendo alguns exercícios de uma mentoria que eu estou fazendo e foi bem engraçado, porque eu tive que relacionar todos os anos da minha vida. Desde a minha infância, do ano que eu nasci, então comecei lá em 1985, e aí fui colocando até chegar agora em 2023, e colocando os fatos principais, o que que eu estava fazendo. E aí veio o ponto para trabalhar aqui com vocês, que é um dos temas que a gente trabalha bastante dentro da mentoria das deusas, que é o propósito principal definido, um objetivo principal definido. Só um minutinho. O objetivo principal definido. Talvez a concepção dos nossos pais, das pessoas que estiveram ao nosso redor, nós agora que estamos sendo os buscadores, né? Nós agora que estamos buscando quebrar padrões, buscando encerrar ciclos, buscando ter uma vida diferente, com acesso ilimitado à informação, com acesso muito maior do que o que eles tiveram pela internet, por todas as facilidades que nós temos hoje. Só que nós nunca paramos para pensar sobre o que é que nós viemos fazer nessa vida. O que é que eu quero construir nesse período que eu fico aqui encarnada. Então, por que que eu vim para cá? Qual que é o propósito que eu tenho para estar aqui nesse planeta Terra, nesse momento, dentro dessa família, com essas pessoas? Então, são alguns questionamentos que a gente só vai começar a pensar, eu, Priscila, pelo menos, foi na crise dos 30. Então, com 30 anos, e isso ficou muito claro para mim, quando eu fiz essa linha do tempo, com 30 anos veio um pensamento de, peraí, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que que é viver? Foi na crise dos 30, ali com 28, 29, 30 anos, que eu fui buscar conhecimento, que eu fui buscar entender o que é que eu sou, quem eu sou, por que que eu estou aqui, o que que eu vim fazer nesse planeta, como que eu faço parte disso tudo. Até coloquei, né, o planetinha aqui de fundo para a gente hoje, porque são questionamentos que muitas vezes eles vêm tarde, porque a gente não teve uma estrutura familiar que nos fizesse pensar sobre isso. Vocês tiveram? Perguntar aqui para os universitários. Não, né? Não. Com quantos anos começou a sua busca, Aline? Só a título de curiosidade. Com quantos anos te deu o start de começar a se questionar sobre tudo isso? Com 27 anos, foi em 2017 que eu comecei com uma angústia, que eu falava assim, Deus, não é possível que minha vida é só isso. Acordar de manhã, tomar banho, trocar de roupa e trabalhar, trabalho o dia inteiro, volta para casa, faz janta, deita, dorme, no dia seguinte a mesma coisa. Eu falava, tipo, Deus, se o Senhor me trouxe só para isso, ok. Mas eu sinto que não foi só para Não. isso. Eu acho que não foi só para isso que o Senhor me trouxe. E aí tinha esse vazio, e foi daí que eu comecei a minha busca. Hoje você está Foi com Eu tô com 33. trinta e A três. idade de Cristo, completos ontem. Meus Muito parabéns! obrigada. Eu comecei com 17, em 2017. Eu tinha 26 para 27 anos, que eu lembro que essa angústia começou bem no comecinho do ano, eu fiz alguns processos de coaching, tudo. E em dezembro eu fui para um treinamento de imersão chamado Life Leader Training. Muitos por aí conhecem como Leader Training, que eu fui me aprofundar mesmo, curar coisas dentro de mim e entender um pouco dessa busca, do porquê que eu estava buscando, o que que eu estava buscando, e aí eu me abri para esse mundo de inteligência emocional,
PNL, hipnose, Theta Healing e outras coisas. Que é maravilhoso, né? Diga-se de passagem. Sim, com certeza. E você, Elisana, com quantos anos começou sua busca? Com uns 35, eu acho. É mais ou menos isso. O que eu quero trazer aqui para a gente, você quer Uhum. compartilhar algum ponto que foi interessante, marcante no seu processo? O que te levou a essa busca? Eu comecei em 2018, porque eu tive um problema familiar bem grande, aí eu acabei indo buscar. Aí eu trabalhei um período mais com reiki, essas coisas, depois eu engravidei, dei uma parada, e faz uns 2 anos que eu voltei de novo aí, mas as coisas estão tão bem diferentes do que era antes, com certeza. Ai, gratidão pela partilha de vocês. Então, o que que aconteceu? E aí foi muito legal, por quê? Porque é uma coisa que eu já trabalho dentro da mentoria das deusas, mas eu quis trazer aqui para vocês dentro da comunidade, porque às vezes é uma coisa que fica vago, que a gente vê muita informação, a gente vê muito vídeo no YouTube, a gente vê agora muitas pessoas buscando muito mais isso, porque a informação começou a se disseminar, né? Quando eu comecei a estudar a espiritualidade, quando eu comecei a estudar a lei da atração, eu era a única no meu meio, no meu contexto presencial. A única, a única. Então eu era louca, né? Ai, que é essas balelas? Você fica acreditando nessas historinhas. Ai, só você mesma. Porque as pessoas todas que estavam ao meu redor também não tinham feito esse questionamento ainda. Também não chegaram, tinham pessoas de certo modo, eu era inclusive a mais velha das pessoas que eu estava inserida, né? Então, por serem pessoas mais novas, também não tinham essa orientação, também nunca olharam para isso, para a vida dessa maneira, de, peraí, eu só acordo, pago boleto, pago conta, durmo, trabalho, como, é isso mesmo? Como assim? Eu vim para cá? Quem disse que tudo isso tem que ser dessa maneira, né? Então, a gente passa a vida, muitas vezes, muitas pessoas passam a vida, nascem, são inseridas dentro de um contexto, seguem o fluxo que está sendo, que aquele meio proporciona para ela, mas não para se questionar, não para refletir se é realmente isso que é a vida. E aí, quando a gente abre esse espaço, que geralmente vem com essa insatisfação, geralmente vem com essas dores emocionais, geralmente algum problema, né? A vida começa a nos apresentar problemas para que a gente sinta essa insatisfação, para que a gente pare para refletir sobre o que é a vida. Então é muito lindo, porque ela tem a forma amorosa, mas que muitas vezes a gente não sabe ouvir, porque depois que a gente começa, a gente percebe que a vida já vinha nos dando sinais, né? Mas que a gente não tinha olhos para ver e tá tudo bem. Mas aí a gente começa com esse vazio, essa angústia, ansiedade. Por quê? Porque a gente vai se distanciando da nossa essência. Quando a gente é bebê, a gente está conectado com a nossa essência. Até ali a nossa adolescência, muitas vezes, dependendo da criação que a gente está muito naquele ímpeto, na coragem, no eu faço. Eu vi muito isso na minha vida, refletindo agora, né? Eu sou dona do meu nariz, eu vou e faço e aconteço, eu não tenho medo de nada, e eu me jogo para a vida. E depois você vai tomando algumas cacetadas, porque eu, Priscila, tomei muitas cacetadas, e aí conforme você vai tomando essas cacetadas, que você queria ser desbravadora, queria ter um mundo diferente, queria que a vida fosse diferente, mas sem ter recursos internos, sem ter conhecimento, acabei tomando muitas porradas e voltei a me encaixar no quadradinho do acorda, trabalha, faz isso, acorda, nananã. Até que chegou mais um convite da vida para eu olhar para dentro de novo, que foi ali por volta dos meus 28, 29, 30 anos, que foi quando eu comecei a estudar. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque como a gente não foi preparado para entender que a gente faz parte de um todo, nós fazemos parte de um organismo vivo. A Terra, o universo, né? É um ecossistema. Se a gente pegar a visão micro, assim como nós temos células no nosso corpo que trabalham em harmonia,
para a minha sobrevivência, de certo modo, relativamente, eu estou para com o universo. Eu me torno uma célula desse contexto maior, uma célula desse universo. Então, hoje, o meu ponto de vista, baseado nos estudos que eu faço, nós encarnamos, nós viemos ao mundo com uma energia única para produzir. E o que é esse produzir? Prosperar. E o que é esse prosperar? Transbordar essa energia única que nós carregamos. Só que, enquanto eu não tenho esse conhecimento, eu não nem percebo nada disso. Então, eu vivo a vida ali de maneira inconsciente, até que algo começa a me cutucar, a me provocar a olhar para tudo isso. Quando eu começo a ter essa consciência de que eu sou uma célula integrante de um todo, que eu preciso ter essa cooperação com o todo, que eu não vim aqui só para sugar, né, do planeta, só tomar energia. Não, eu sou produtora de energia. Só que enquanto eu não sei produzir energia, enquanto eu não sei transbordar essa minha essência, eu sou dependente de tudo. Então, eu dependo de tudo, até que eu começo a entender esse fluxo e passar a operar o meu sistema como doadora de energia. Só um segundo. E aí, olhando para esse contexto, eu tenho um propósito maior. Existe um porquê estar aqui. Com as terapias, com meditações, com várias ferramentas, você pode alcançar o que é esse seu propósito maior. Mas o que eu faço enquanto eu não tenho clareza desse propósito maior? Eu defino que o meu propósito é encontrar o meu propósito. Faz sentido isso aqui? Então, se eu ainda não tenho clareza, eu posso colocar que o meu objetivo principal de vida seja encontrar esse objetivo principal. Porque quando eu me coloco, a gente fala muito na parte sutil, na parte energética, eu trabalho com todos os pilares, a parte física, emocional, mental, espiritual, então é todo um conjunto, não são áreas separadas, são áreas que se correlacionam, né? Eu, Priscila, olhando ali para o meu estudo da minha vida, eu fui buscar cada um dos pilares. Então, eu deixei de pensar no material, quis ir para o espiritual, depois eu quis ir para o mental, depois eu quis ir para o outro, e eu não me satisfazia ainda assim. Por quê? Porque cada um dos meus mentores, cada um dos mestres que eu segui, eles defendiam só uma área. Ou era totalmente voltado para o espiritual, ou era totalmente voltado para o racional, ou era totalmente voltado para o mental. E eu ficava perdida, porque eu falava, cara, aqui está faltando alguma coisa. Então, eu, Pri, fui unindo todos esses pontos, porque eu entendi que o que vai me levar mais longe é eu ter a maestria entre todos esses mundos, porque fazem parte deste mundo a qual eu estou inserida, para que eu consiga fazer essa engrenagem fluir, rodar, se encaixar de forma harmônica. Então, eu me preocupo com o emocional, eu me preocupo com o energético, eu me preocupo com o espiritual, eu me preocupo com o físico. Eu não olho hoje, eu olho para o todo de verdade. E não só pela visão espiritual da coisa, mas sim olhando o todo. Tem a parte sutil, mas tem a parte cognitiva, que eu preciso aprender, que eu preciso pedalar. Até porque dentro dessa dimensão material, é a ação que me leva a um resultado. Então, eu preciso das ações para ter resultado. Se eu não fizer um buraquinho e colocar a semente para ela nascer, para ela germinar e cuidar dela, ela não vai. Só eu pensar na semente, só eu criar a semente no meu mundo mental, não vai fazer com que ela se manifeste dentro dessa realidade. Porque aqui é um mundo de ação. Então, a gente vai casando tudo isso. Então, uma das coisas que eu queria trazer era
para ter essa busca do que seja o seu propósito definido. Uma das coisas que ficou muito clara para mim também, que eu queria compartilhar, não sei se faz sentido para vocês, mas é que a maior parte das pessoas, elas não alcançam a vida que elas desejam, porque elas não decidem o que é que elas desejam. Faz sentido isso? A gente, como terapeutas, né, boa parte de vocês aqui já estão mais inseridas nesse mundo, a gente percebe que as pessoas sabem, algumas vezes, nem sempre também, o que elas não querem. Mas elas não não investem tempo para descobrir o que quer. Então, são situações bem diferentes. Não é porque eu não gosto de carne que eu gosto de legumes. Às vezes eu não gosto de legumes. Eu não gosto de carne, mas do que eu gosto? O que me nutre? O que me motiva? O que me inspira? O que me faz ir além? Então, não basta eu saber o que eu não gosto. Eu preciso começar a olhar para dentro de mim, entender, reconectar com essa minha essência que eu fui me desligando, que eu fui me desconectando, para que eu possa ter clareza do que faz sentido na minha vida. Porque cada pessoa é única, única, única. Cada pessoa tem configurações únicas. Então, quando eu começo a perceba bem que a gente cria a nossa realidade. Enquanto eu estou olhando para o que eu não quero, só que eu não invisto tempo em criar, estabelecer o que eu quero, eu estou dando foco, atenção, nutrição para o que eu não quero. Por isso que os problemas se expandem. Porque eu estou preocupada com o problema, mas eu não estou olhando para o que me tiraria do problema. Eu conto, reconto, recrio, carrego de emoção e fico o tempo inteiro ali com o foco no problema e não com o foco a longo prazo do que eu quero da minha vida. Então, as pessoas que alcançam o sucesso, e aqui o sucesso ele é relativo, tá? Por quê? Porque você vai desenhar o que é sucesso para você. Hoje, com o que a gente já tem de munição, de arsenal dentro de nós, dos nossos valores, dos nossos princípios, você já consegue definir um plano básico do que é o sucesso para você. O sucesso é eu poder viajar uma vez por mês, o sucesso é eu viajar a cada 6 meses, o sucesso é eu mudar de casa, o sucesso é a minha família em harmonia. Então, você começa a definir, dar direções, um planejamento mesmo, colocar as linhas ali da régua que você vai medir o seu sucesso. Porque se você não tiver a clareza dessa régua do que é o sucesso para você, como é que você vai se sentir satisfeita com as situações da vida? Como é que você vai perceber se você está alinhada com esse sucesso que você quer? Então, as pessoas vivem frustradas, insatisfeitas, reclamando, mas não investem tempo em criar esse esboço do que é que eu quero viver. Então, muitas pessoas terminam aí os estudos, começam um emprego qualquer, não se envolve, não desenvolve a concepção do que quer realizar ao longo da vida toda. E eu falo por mim, porque eu, Priscila, não fui criada nem para fazer faculdade. Por quê? Porque no ponto de vista dos meus pais não tiveram faculdade. Meus pais, na época, não tinham casa. Então, a vida deles foi muito sofrida. Então, faculdade era para filho de rico. Eu teria que simplesmente sair do trabalho, sair do colegial. Na realidade, durante o colegial, eu já estava trabalhando. Foi engraçado que eu encontrei até a minha carteira de trabalho, eu achei que eu tivesse rasgado ela quando eu pedi demissão do banco, que eu não vou voltar para a CLT, mas eu não rasguei.
E quando eu fiz 16 anos, que era quando podia, né, trabalhar na minha época, o que era permitido pela lei era com 16 anos, mas eu já trabalhava antes. A minha carteira de trabalho foi retirada no dia 2 de março de 2001, que foi quando eu faria 16 anos, no dia 4 de março. No dia 6 de março, que era segunda-feira, eu fui registrada, porque eu já trabalhava, só que eu não podia ser registrada porque eu não tinha idade ainda. Então, a minha vida era colégio, estudar e trabalhar. Então, eu trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Só que era para pagar contas, era para ajudar em casa, né? Então não era para o salário que eu ganhava naquela época nem longe chegava aos pés do valor que se eu precisasse, se eu fosse bancar a minha faculdade. Eu não teria, então assim, se eu precisava ajudar em casa, porque era necessário ali, né? Como é que eu ia pensar em pagar uma faculdade, sendo que eu entendo que eu já passei em vestibular depois, num outro patamar da minha vida, eu passei numa faculdade pública também, tá? Mas o que eu quero trazer aqui, eu não fui treinada para estude que você vai passar numa escola pública. Eu não recebi essa programação, eu não via essa possibilidade, porque a crença que foi muito embutida em mim era: nós não temos como. Tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe era: nós não temos dinheiro para isso. Se vira, vai trabalhar. Isso foi o que eu ouvi, isso foi a minha programação. Então, eu não via uma possibilidade diferente disso. Então, naquele momento, como que eu olharia para a minha vida a longo prazo, se malemar eu fiz 16 anos, a minha vida já era sobreviver? Então, você não consegue, você começa a olhar para o seu umbigo. Você começa a olhar para a sobrevivência. E você não olha a longo prazo, para você desfrutar o horizonte. Quando a gente olha um pôr do sol, quando a gente olha um nascer do sol, que você se permite ter essa experiência, é um deleite, é um desfrute. E é um momento que você para de olhar para o seu umbigo para você se abrir para o horizonte. Só que com as suas dores, você não consegue nem desfrutar de um pôr de sol, dependendo das dores emocionais que você tá. Porque você tá tão presa ali dentro do seu umbigo, e não tô tirando, pelo amor de Deus, eu entendo isso porque eu vivi tudo isso, sabe? Por isso que eu estou trazendo. Que você não vai olhar para o longo prazo. Você imagina, você não consegue entender que você é parte de um ecossistema, né? Até porque as pessoas que estão ao seu redor também não trazem isso para a gente olhar. Porque meu pai e minha mãe nunca olharam para isso também. Como que eles iriam me ensinar? Então, boa parte de nós que estamos nessa busca, nós viemos para quebrar esses ciclos. Nós viemos quebrar esses padrões. Então, tem muita casquinha aí para a gente dar uma arretada aí. Então, hoje, o que eu queria trazer para vocês muito era: se vocês ainda não têm um sonho a longo prazo, um objetivo a longo prazo, para onde eu estou indo, o que realmente importa na minha vida, e buscar uma visão clara do que você busca na sua vida. Então, essas 3 questões. Quer falar? Pode falar. Uma coisa que você falou que para mim faz muito sentido é sobre ter a noção, ter a consciência do que é sucesso. Por quê? E do que é sucesso para Para você. você. Porque tem pessoas que sofrem porque elas não alcançam o sucesso, só que usando a forma do outro. É o que é sucesso para o outro. Às vezes, sucesso para o João é ser milionário. O sucesso para o Marcelo é ter meia dúzia de filho, porque ele gosta de criança, ele tem sonho de família grande. Sucesso para a Regina é morar no interior, longe de tudo, ter um sítio onde ela planta as coisinhas. E aí a Regina está sofrendo porque estão tentando embutir nela a ideia do sucesso do João, que é ficar milionário. Então, entender o que é sucesso Para para você. você,
Entender o que que faz sentido para você, o que te norteia, é muito importante. Porque quando você entende, sucesso para mim é ter uma família grande. Cara, foda-se se pro coleguinha sucesso é ter dinheiro, isso não vai doer em você, porque não é o seu sucesso. Mas enquanto você não tem essa clareza, o sucesso de todo mundo dói, porque você não se encaixa em forma nenhuma, você não entende o que está acontecendo. Então, eu achei muito bacana você falar a respeito de reconhecer o seu sucesso, entender o seu sucesso, olhar para dentro, olhar para a sua forma de sucesso, para o seu entendimento, porque só daí vem a clareza, só E daí ele, vem o foco do caminho a seguir. o foco do caminho é a seguir, e o caminho pode ser mudado. O meu caminho mudou também ao longo do tempo. Eu tive um objetivo, alcancei, defini outro, alcancei, porque, como eu disse, nesse caminho, eu entendi que ter objetivos, que ter metas são importantes. Então, é imprescindível que eu tenha uma meta daqui a 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, mesmo que depois eu vou mudar. É imprescindível que eu mude. A Priscila que falou com vocês a semana passada já não é a mesma hoje. E ter essa consciência de que eu preciso ir tirando essas capas, é o processo de crescimento, né? Eu me E desapego, eu me é desapego do que eu fui lindo ontem. perceber essa evolução. É que, como a gente não tem essa visão, algumas coisas ficaram muito claras para mim. Como a gente não tem essa visão, e muitas vezes a pessoa definiu que o sucesso era fazer aquela faculdade, conseguir aquele emprego, vamos trazer para a profissão, tá? É, ela se apegou tanto à identidade de que ela é aquela profissão, ela é aquela carreira, que a hora que ela percebe que ela alcançou tudo aquilo e ela sente aquele vazio interno, ela se acaba, entra numa depressão, entra em 500 coisas, por quê? Porque, cara, não era aquilo. Ela entrou na onda, ela foi levada pelo direcionamento das pessoas que estavam ao redor dela, ela não se questionou, ela não teve preparo para isso, ela só seguiu. Bom, é a faculdade? Vou, passei numa federal, numa pública, fiz MBA, não sei o quê. Estou trabalhando numa empresa, ganhando um puta salário, e aí ela se sente insatisfeita, e aí ela não sabe por quê? Porque ela só seguiu essa programação que a sociedade nos impõe, E às mas vezes ela o não foco ouviu o que a essência dela chama, os prazeres da vida, né? Muitas vezes as profissões que nós escolhemos nem estão associadas ao que a gente sente prazer. é verdade. Muitas vezes a E profissão que a gente escolheu, o que eu ouvi muito, eu cheguei a ganhar, minha primeira faculdade, eu ganhei de uma tia, era enfermagem. Ela me deu de presente, eu vou te pagar enfermagem, porque é uma profissão que você nunca vai ficar desempregada. Enfermeiro nunca fica desempregado. E você aí, vê, é uma intenção positiva. É uma intenção positiva, às vezes só não encaixa com na o meu gente. perfil, Então, o que você falou também a respeito de reconhecer todas as áreas da vida, o financeiro, o espiritual, o pessoal. Às vezes a galera foca, eu vejo isso muito na prefeitura. Às vezes a galera foca tanto, tanto, tanto na carreira e só enxerga a identidade da carreira, que tem gente que aposentou, dali 2, 3 meses morre. é, Teve uma senhora que aposentou e ela continua indo na prefeitura todo dia, fazendo horário de trabalho, e só quem sabe que aposentou é quem trabalhava com ela. Porque para as outras pessoas, ela nem admite que ela aposentou. Porque ela chega como se fosse trabalhar às 8, ela vai embora às 4 da tarde, como se tivesse trabalhado o dia inteiro. Ela fica lá conversando com o povo. Porque ela não consegue desapegar da identidade. Porque ela fortaleceu só a identidade profissional profissional. e as outras estão A vazias. vida foi inteira em função daquilo que não consegue soltar, né? E a gente vai vendo que nesse processo nosso de iluminação, de despertar, de expansão, é quanto mais coisa eu deixo para trás.
Porque eu vou percebendo que eu não sou as coisas e que eu não dependo das coisas. E quanto mais eu solto, mais eu consigo subir, mais eu consigo receber luz. E quanto mais eu recebo a luz, mais eu transfiro a luz, mais eu produzo essa luz. Então, assim, é muito engraçado, porque é muito. E aí a gente vai estudando, tem muita coisa que eu não quero ainda me posicionar com relação a isso, né? Mas é a manipulação, o quanto a gente é manipulado pela sociedade para que a gente seja manipulado pela vida toda, né? Então, se ataca nas nossas dores, se ataca, se cria esse sucesso, que o sucesso é de X maneira e se faz todo mundo seguir para aquilo, e a gente só vai ficando distante da nossa alma, distante da nossa essência. E a hora que a gente resolve buscar essa conexão, a gente vai começando a, opa, não era bem assim, não era bem assim, não era bem assim. E é um processo muito lindo, muito amoroso. O que eu vejo hoje, Pri, é um caminho novo, né? Não é um caminho tão antigo. Então, tem muitos buscadores, tem muitas pessoas, cada um descobrindo a sua verdade, e todas as verdades estão certas, né? Porque elas são importantes para te levar até determinado degrau, mas dali para frente você fala, poxa, aqui não está conectando comigo. Aqui eu preciso ir, eu, Pri, pelo menos, foi muito isso. Eu fui muito por um turbilhão, não, agora eu quero buscar isso. E aí fui, comi conhecimento, coloquei em prática, a vida começou a andar, comecei a ter objetivo, comecei a realizar, comecei a cocriar, comecei isso e aquilo, mas aí chegou um ponto que o vazio ainda estava, porque eu fui pelo financeiro, né? A gente entra nesse processo geralmente para melhorar o financeiro. E aí eu fui indo por todas as áreas, a hora que eu circulei todas, eu falei, não, agora eu consegui correlacionar. Nenhuma área exclui a outra. Nenhuma área exclui a outra. Todas elas somam, se integram e elas cooperam uma com as outras. E o que eu vejo muito são as pessoas invalidando. Ou você tem que ir só para meditação, só medita, só faz a parte espiritual. Não, sabe? Então eu vejo muitas pessoas sendo muito radicais, né? Faz a meditação, faz o chazinho, vai melhorar? Com certeza, você vai se sentir bem? Vai, mas se você não tiver um objetivo definido, se você não tiver clareza de como colocar uma estratégia, traçar o teu plano de vida, né? Esses dias tá me vindo muito isso até, plano divino, plano de vida, plano divino de vida, né? De você olhar para a tua vida e falar, cara, eu quero deixar uma marca aqui, com os meus filhos, com a minha família, e aí a gente vai buscando os aprendizados, os recursos para que a gente se torne competente para alcançar os nossos sonhos. E aí, quando você olha para esse ponto de vista, sumiu até o misticismo que Deus te apoia. Porque de certo modo, some. Porque tem muita gente que fala assim, a cocriação é coisa, né? A gente está cocriando o tempo inteiro. Nós somos cocriadores. Ou eu estou cocriando positivamente, ou eu estou cocriando o que eu não quero. Se eu não tenho domínio e não tenho consciência que eu sou cocriadora, eu acho que os meus problemas estão sendo obra do acaso. Faz sentido? Mas eu sou co-criadora. Então, assim, se eu sou co-criadora e se tá uma merda aqui, sou eu que estou criando, o que eu preciso aprender para que eu cocrie o que eu quero? E o primeiro ponto é ter um objetivo. Tá, isso aqui não tá legal. Não é a vida que eu quero. Mas o que é a vida que eu quero? O que é a vida que daqui 5 anos eu vou estar acordando todos os dias e falando, caralho, falei até palavrão. Caraca, minha vida é maravilhosa, como é bom acordar, como é bom isso, como é bom aquilo. Então, a tarefinha de hoje era muito isso, para você olhar para os seus pilares, que são importantes para você,
Para mim, o trabalho já veio em primeiro lugar. Hoje ele não é mais o meu primeiro lugar. Hoje ele mudou de lugar. Agora é a minha família. Mas ele já foi o meu primeiro pilar, entende? Então a gente vai mudando de fases. Mas você pegar uma folha do caderno para cada área. Então, se você tem um relacionamento, como que é esse relacionamento? O que te falta aprender para melhorar esse relacionamento? É os filhos, é a família, é o trabalho, você tá no trabalho que você quer, não tô. Então, assim, desenhar, parar realmente para olhar para a tua vida com esse ponto de vista, de analisar de verdade se o que você está vivendo é o que você quer viver, se você está indo na direção que você quer, se você tem esse plano a longo prazo para que você possa, daí você desenha, cola num lugar para você ver, para que você tenha clareza de para onde você está indo. 90% das coisas na nossa vida se resolvem quando a gente sabe para onde está indo. Porque senão a gente vai passar a semana, essa semana não deu tempo, a outra semana não deu tempo, a gente fica na corrida dos ratos sem perceber de novo. Faz sentido aqui? Então, se eu não tenho aquele objetivo definido ali, por exemplo, eu estou estudando, vocês vão perceber no meu Instagram que está mudando muita coisa. Eu não dei atenção por muito tempo para o marketing digital. Eu não me preocupei em aprender a fazer um Reels, eu não me preocupei em aprender a mexer no Canva, eu não me preocupava com isso. Eu fazia aleatoriamente e só colocava lá, entendeu? Do jeitinho que eu quero que dava para aquele momento. Agora chegou um momento eu olhei para o meu Instagram, eu olhei para o meu YouTube e eu falei, não, eu quero que isso aqui cresça. E eu quero que isso cresça com qualidade. Então, assim, nas terapias, nos meus processos, na mentoria, nos resultados das meninas, ok. Eu sei da minha capacidade, eu sei da minha competência, eu sei do poder que eu tenho de transformação na vida do outro, junto com o outro, mas como que eu comunico isso pelo Instagram? Como eu comunico isso pelo YouTube? Como eu melhoro isso? Porque se tem alguém alcançando o sucesso ali, ele tem uma informação que eu não tenho. Ele está fazendo algo que eu não faço. E aí eu fui buscar, e agora é uma das minhas metas. Então, assim, durante a semana, eu estou estudando como que eu faço um Reels, como que eu faço uma arte no Canva. É simples ainda? Mas eu estou começando. Então, assim, é o meu engatinhar para a hora que aprendi a fazer bem um post, aprendi a fazer bem uma legenda. Então, mas vocês já vão começar a perceber que começa a ter uma carinha mais pri ali no meu Instagram. Agora, por quê? Porque eu estava estudando e agora eu estou começando a testar. Depois eu vou estudar mais um pouco até que eu vou atingir o quê? A excelência. Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade, eu tinha uma dor, eu olhei para ela, resolvi aprender, buscar um conhecimento para aquela área em específico para poder crescer ali. Fez sentido aqui? Então, por exemplo, no relacionamento também, o meu relacionamento vem melhorando a cada dia. Mas porque fui buscar ferramentas, vou até abrir o jogo aqui. Eu achava que eu não tinha que me preocupar com dentro de casa. Porque dentro de casa é onde a gente tem a maior dificuldade, né? Dentro de casa estão os maiores conflitos, seja com pai e mãe, seja no relacionamento, são mundos diferentes que não se comunicam. E enquanto eu, Priscila, porque a gente casou, porque teve aquela paixão e teve tudo aquilo. Enquanto eu continuar defendendo a minha vida com unhas e dentes e ele a dele, a gente vai continuar dando cabeçada. E eu precisei buscar, porque com vocês eu me relaciono, com vocês eu me comunico, mas dentro de casa eu não conseguia ter essa comunicação tão clara, tão assertiva, me expressar, né? Sem que o outro se sentisse ofendido, talvez.
Às vezes a gente vai falar alguma coisa assim, não lava a louça agora. Você não quer que eu lavo? Não, só falei que não lava agora, porque eu pensei em eu lavar depois. Mas esse restante da frase, eu continuava só no meu mental. Eu não punha para fora, entendeu? Então, criava-se atritos. Então, como que eu posso melhorar isso? Então, foi outra área que eu fui buscar o quê? Só que eu decidi olhar. Fez sentido aqui? A Elisana já me conhece há um bom tempo, eu falava, uma hora eu olho para isso, mas não é agora. Uma hora eu olho para isso, mas não é agora. Agora, como outras áreas foram se equilibrando, outras áreas foram cuidadas, outras áreas foram se harmonizando, agora eu já me sinto capaz e pronta para olhar para isso. Que a gente não quer olhar também, porque a gente não se julga capaz de resolver aquilo. E foi muito legal, porque no sábado eu fiz uma faxina no cantinho aqui da Thalita, que era um cantinho que me incomodava, e me veio muito isso, era um cantinho que me incomodava, e estava ali, e eu arrumava e bagunçava, arrumava e bagunçava. Eu tive que aprender ferramentas para como me comunicar com ela, para que ela fizesse a faxina. Porque eu não quero fazer a faxina toda semana, porque daqui 5 minutos é a mesma bagunça. Mas como que eu preciso conversar para que despertar nela o desejo? Fez sentido isso daqui? Então foi isso que eu fui buscar e por isso que eu comemorei a vitória do cantinho arrumado, porque até brinquedos a gente jogou fora. Jogamos sim, alguns nós jogamos. Ela não jogou não, mas ela me ajudou, é o cantinho da princesa, entende? Mas como que eu lidava com isso antes? Arruma isso daqui. Pelo amor de Deus, olha essa bagunça. Era na reclamação. Até que eu olhei e falei, não, não é na reclamação. Reclamar só vai piorar. Só que às vezes a gente está tão no piloto automático para algumas coisas que a gente não percebe que a gente está reclamando daquilo. É fácil a gente cair de não perceber. Então, o que está te incomodando, se serve uma coisa aqui que veio muito para mim forte, está te incomodando, você está reclamando. Olhar para o que você está reclamando. Fez sentido? Não sei se eu consegui expressar o que eu queria dizer aqui. O cantinho estava me incomodando, eu reclamava dele, eu não percebia que eu estava reclamando. Eu não estava buscando uma solução através da gratidão. Eu estava só reclamando. Então, tá me incomodando? Como eu busco uma solução através da gratidão? Tá me incomodando? Como eu busco uma solução através da gratidão? Qual que é o objetivo que eu quero? Que não tenha mais bagunça. Não é que eu arrume. É diferente um objetivo do outro. A gente precisa ter clareza do que a gente quer. Como que eu posso contar com a colaboração do outro aqui? É isso que é um interessante ponto de vista. Então, eu fui tentando de várias maneiras até encontrar a que deu certo. Fez sentido, meninas? Vocês têm aí o objetivo definido de vida ao longo prazo, já na ponta da língua, assim? Então, bora pôr na ponta da língua? Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Vocês estão mudinhos. Querem trazer mais algum ponto que eu não trouxe? Estou trabalhando nisso desde que eu comecei o desafio. Ainda não está 100% definido, mas já estou colocando no papel. Se você conseguir definir algo pelo próximo ano, pelo menos, porque quando a gente começa a caminhar, vem mais clareza. Porque aí você consegue também perceber, às vezes, por exemplo, quando eu comecei, era dentro do meu trabalho mesmo. Eu nunca pensei em ser terapeuta lá atrás. Entendeu? Então era naquela área que eu estava. Depois foi vindo as outras coisas. Mas eu precisava me projetar 5 anos, porque aí no meu mental eu começo a ver se aquela vida é o que eu quero. Faz sentido aqui agora? Então eu coloco um ali. Eu coloco um objetivo. Por exemplo,
Vou mudar de carreira. Mudar de carreira. Tá, eu quero mudar de carreira, vou abrir uma floricultura. Agora, meu sonho, pô, eu quero abrir uma floricultura. Eu sempre pensei nisso, quero uma floricultura. E aí eu começo a pensar sobre a floricultura. O que que faz uma floricultura? Quantas pessoas tem que ter? Onde vai ser o terreno? E aí eu começo a colocar a minha mente para funcionar. E aí eu vou vendo se aquilo realmente está fazendo sentido para mim. Você pode testar. O campo das ideias, o nosso mental, ele é uma área muito grande de teste. Faz sentido? Então eu testo. Então ali, tá, mas aí na segunda-feira eu vou ter que abrir, nossa, mas não, mas vai ter que ter um funcionário para abrir, porque eu não vou querer na segunda eu quero sair, quero ir para passear, e aí vai ter que, tem que ter, eu quero a floricultura, mas ela vai ter que ter um funcionário para abrir na segunda-feira. Entende? Então você vai vendo, inclusive, as resistências que você tem para alcançar aquilo. Então, quando você começa a criar no seu mental, você enxerga muito as resistências. Que é muito legal. Por exemplo, que nem eu acabei de falar assim, na segunda eu não quero abrir. Então, você quer ter uma empresa, mas você não quer ter o trabalho de abrir ela na segunda. Então, fica contraditório, faz sentido? Então, você quer ter a empresa, mas aí a hora que você pensa que na segunda você que vai ter que abrir. Então, o teu sonho você põe energia, mas você não põe. Porque você não quer de verdade, de verdade, de verdade, abrir ela na segunda de manhã, não que você queria, entendeu? Então, você vai, mas você vai com o pé atrás. Então, o que que você tem? Pô, então percebi que eu não, mas eu não quero abrir na segunda. Qual a solução? Aí você já vai mentalizar. Bom, então agora eu tenho a floricultura, eu tenho uma funcionária maravilhosa, uma colaboradora maravilhosa, que ela tem a chave, que ela é super responsável, que foi um achado dos deuses, e aí você já se vê chegando na floricultura e a floricultura aberta e toda arrumada. Fez sentido aqui? Porque aí você vai criando ali no seu mental, você vê a barreira, você enxerga a barreira, porque no seu mental essas barreiras todas vêm. Você vê as crenças que você tem. Eu não vou poder viajar de final de semana porque eu não tenho quem deixar. Eu não vou poder. Você entendeu? Então você começa a ver tudo que você acredita que se você tiver aquilo, você estará perdendo. Que por isso que você não tomou decisões ainda para ir naquela direção. Então, a hora que você define, você vai brincar no seu mental, criar essas hipóteses para ir trazendo isso, alimentando, né, colocando energia e para você ir tirando essas resistências. Mas eu acho tão difícil, eu vejo o pessoal reclamando tanto de funcionário. Então você não quer lidar com funcionário, entendeu? Então, porque são as crenças que estão lá dentro que você ouviu. E ali no mundo das hipóteses, a hora que você bota para imaginar, eu quero um carro de 300 mil, mas o IPVA vai ser tanto. Sabe? Vem na hora, você fala, me preocupo com o IPVA. Então, para que eu não me preocupe mais com o IPVA, então, você entendeu como que você vai brincando? Fez sentido isso para vocês aqui? De como, porque aí você cocria conscientemente. Aí você vai aproximando cada vez mais. Então, por exemplo, da floricultura, qual a primeira coisa que eu posso fazer? Pesquisar fornecedores de flores. Então, uma vez por mês, eu vou visitar aonde que são esses fornecedores, porque vai ser legal para mim. Eu não preciso comprar nada, eu só vou fazer uma relação, começar a pesquisar, entender como é que funciona. Vocês já viram esses lugares que tem essas plantações de flores? Que coisa mais linda que é, né? Então, aí você vai, você se programa daqui 2 meses, você reúne recurso financeiro para ir até lá. E aí você vai entender como é que funciona, e aí a pessoa já vai te dar dicas, e aí você já volta com mais inspiração. O que a gente às vezes quer é colocar o sonho aqui e querer que esteja pronto amanhã. Entende? E esse objetivo definido é essa coisa mais a longo prazo mesmo. Então a gente pode pôr para daqui 1 ano, só que a gente tem que ter consciência que tem que ter ações menores toda semana para te levar naquela direção
Então, por exemplo, um ano tem acho que 56 semanas. Então, dividir isso em 56 passos. Toda semana eu consigo me comprometer 1 hora por dia nessa direção. Fez sentido isso? Se ao longo da vida eu já vou. Então, por exemplo, não, eu tô com 38, até os 48 eu quero abrir uma floricultura. O que está dentro das minhas possibilidades hoje que me levam nessa direção? E aí eu vou, aos pouquinhos, movimentando essa engrenagem. Aqui no meu mental, pegar um caderno e escrever tudo como vai ser minha floricultura, para eu passar ali, entenda que essa visualização, quando a gente fala da visualização, ela é teste, ela é hipóteses. Ali no nosso mental, a gente cria todas as infinitas possibilidades e a gente consegue ver o que é que pega que me impede de ir nessa direção, porque eu começo a ter clareza. Eu começo a enxergar, mas aí meus parentes vão querer trabalhar comigo. Vou ter que empregar os parentes? Ei, e aí, você está disposta a empregar os parentes? Como que você vai se libertar desse bloqueio? Fez sentido aqui? Mas eles vão vindo à tona, a hora que você começa a olhar para esse futuro, você vê cada uma das suas crenças. Cada uma delas, elas brotam assim, sabe? Porque é a resistência. Você fala, ai, quero me imaginar lá, dona da floricultura, isso e aquilo. E aí vem o bloqueio. Aí você vai de novo no segundo dia. Ah, eu vou lá me imaginar. Pum, você enxerga outro problema. E aí você vai solucionando. Como que eu soluciono essa dificuldade, essa dor? E aí eu vou buscar os aprendizados para isso. Ajudou? Quer falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, tudo certo. Certo? Ficou mais fácil agora? Só praticar agora. E é o praticar que vai nos levar nossa, enrosquei a língua aqui agora, hein? Ao dar certo. Ao conseguir, ao realizar. Porque a gente vai errando, acerta, ajusta, vai. A Aline, quer falar alguma coisa também, meu amor? A Aline saiu? Não, tá aqui. Ah, quer sumir você, sumiu você aqui. Não quer falar nada que eu não estava te vendo? Não, tô terminando de jantar, mas não tenho muito a acrescentar, não. Eu Mas tinha para falar, já me manifestei, tá ok. Vou fazer as minhas anotações e a gente conversa segunda que vem. combinado, então, meus amores. Foco no desafio, continuem. Vocês vão ver que... Como que tá sendo fazer a segunda vez? Tá fechado seu microfone. Abre de novo, Elisana, que tava fechado. Você falou, eu não te ouvi. Tentei ler seu lábio, mas não rolou. Eu estou um pouquinho atrasada na segunda. Eu estou devagarinho, acabei não tendo muito tempo nos últimos dias para refletir. Fica tranquila, fica tranquila. Meus amores, eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, mais uma segunda-feira. Eu sei o quanto, né, vocês se esforçam para estar aqui. Eu sei que acontecem muitas coisas para tirar do foco, para tirar do caminho. Espero de todo o coração que esse conteúdo que eu trouxe hoje, a forma com que eu trouxe hoje, tenha trazido mais clareza para vocês, mais direcionamento para colocar a mão na massa mesmo, né? Porque eu falo que assim, tem muita coisa, tem muita informação, então quando a gente abre o YouTube, a gente é bombardeado por muita coisa, meditação, e é isso, é aquilo, aquilo outro, e a gente fica muito no aéreo e não traz para a realização mesmo, não traz para ações que nos levam nessa direção. Então, eu sou uma pessoa que ama a parte espiritual, ama a parte, todas elas, mas a gente está no plano material, então é aqui que a gente se realiza, né? É dentro desse corpinho, é dentro dessa vida. Então, o meu propósito maior é conseguir colocar vocês em movimento
para que faça sentido dentro do coração de vocês. Para que vocês sintam essa energia todos os dias. Então, eu espero estar contribuindo com isso no dia a dia de vocês, tá bom? De todo o coração. Então, obrigada pela presença e nos vemos segunda que vem. Boa noite. Beijo, gatona. Bom jantar. Obrigada, viu? Tchau. Tchau para vocês.